A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos aqui a mais uma pré-aula da Escola Dominical aqui no nosso canal. Eu sou o presbítero Denis Pereira e é um prazer recebê-los aqui semanalmente para juntos prepararmos a lição da semana. Muito obrigado a você, professor, professora, superintendente, coordenador, aluno, pastor, dirigente, presidente, enfim, todos os que amam a palavra de Deus e a escola dominical. Semanalmente por aqui você vai encontrar as aulas para as classes de adolescentes, anote aí, jovens, juvenis e adultos. Por isso que é muito importante você compartilhar aí o link do nosso canal com todo o departamento do EBD da sua igreja e com os grupos, com outros professores também. Inclusive aqui na descrição nós temos aqui um link para grupos de professores da escola dominical, onde semanalmente professores de todo o Brasil e do exterior também compartilham materiais e comentários relacionados à lição da semana. Aqui nos comentários você vai encontrar também o nosso WhatsApp para agendamento de ministrações. Eu sou presbítero da de Belém, em Campinas, São Paulo, e viajamos ministrando a palavra de Deus, sempre acompanhado de minha esposa. E será um prazer atender a sua igreja, o seu evento, o seu congresso, o seu culto, a sua palestra, enfim. Atuamos há mais de 25 anos com a escola dominical, liderança de jovens e de adolescentes e atuamos no ministério também, tá certo? Olha só, pegue Bíblia, revista, papel e caneta e vamos juntos preparar mais esta linda aula da escola dominical, uma aula realmente muito especial, esta aula que nós vamos tratar aqui. A aula que nós vamos tratar, ela está nesta revista linda da classe dos juvenis, que está estudando neste trimestre um estudo panorâmico de Apocalipse. Eu já vou lhe dizer que é um curso teológico, tá? É um curso teológico dentro do livro de Apocalipse. Eu já dei uma olhada aqui e realmente aquilo que nós já sabemos vem para fortalecer. E muita coisa a gente não sabe, não é por não ter, quem sabe, estudado, mas por não ter prestado atenção naquele detalhe, ou mesmo pela profundidade do texto bíblico. Por mais que a gente estude sempre, a gente sempre tem algo para aprender. Na aula de hoje, nós vamos aqui tratar na lição 2, que vai falar sobre o Cristo glorificado, a visão do Cristo vitorioso, a visão do Cristo vitorioso, e eu vou aqui, me colocar ao lado, vamos lá, vou me colocar aqui no cantinho, para que os irmãos possam acompanhar a nossa dinâmica aqui na lição, uma vez que a videoaula ela traz um panorama, né? A gente não fica lendo a revista, mas o comentário que a gente faz para ajudar os irmãos na compreensão, ele está focado em um ponto da lição. Então, tendo aqui a revista, os irmãos sabem exatamente onde é que eu estou. Eu não sei se eu falei, se eu não falei. Se você não está inscrito no canal ainda, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo, nos ajude a alcançar 30 mil inscritos por aqui. Essa é a nossa meta, 30 mil inscritos. Falta menos de 1.000, um pouquinho mais de 1.000 na verdade. Inscreva-se, ative as notificações, comenta, fala aqui nos comentários de onde você nos assiste também. E eu vou colocar aqui no final um card que vai aparecer no final da aula com uma ministração que nós ministramos agora no último sábado em São Paulo. Muito bem, vamos lá, a visão do Cristo vitorioso. E eu, quando ouvi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse, capítulo 1, versículos 17 e 18. É baseado nesta expressão de Jesus. Aqui tenho as chaves da morte e do inferno, que criou-se, não é? Aquela encenação de que Jesus, quando morre,
o diabo começa a fazer festa no inferno e de repente Jesus aparece no inferno, Jesus desce às partes mais baixas da terra e o diabo começa a tremer, os demônios começam a tremer, e então Jesus estende a mão e, sem dizer uma palavra, Satanás entrega para ele as chaves da morte e do inferno. Uma encenação muito linda, mas muito provavelmente não houve festa nenhuma no inferno, porque Satanás ele é astuto, mas ele também é inteligente, e ele sabe muito bem que aquilo que Deus diz que vai fazer, Deus faz, Deus cumpre, não volta atrás na sua palavra. Então eu duvido muito que houve qualquer tipo de festa no inferno, tá? Muito bem, olha só, nós temos aqui a leitura bíblica em classe, que está em Apocalipse 1, do 9 ao 18. Eu não vou ler, para o vídeo não ficar extenso, por isso que é muito importante você pegar a Bíblia, revista, papel, caneta, para fazer aí as suas anotações, tudo direitinho, tudo em ordem por aí. Bom, Jesus voltará para buscar a sua igreja. Você está preparado? Em um ritmo acelerado, caminhamos em direção ao fim da história. Não se distraia com as coisas deste mundo, distanciando-se dos valores e propósitos de Cristo para a sua vida aqui na eternidade. Então, essa primeira parte aqui, ó, do Conectado com Deus, ele nos dá um panorama desta lição, tá certo? Então, nós vamos falar sobre o Cristo vitorioso, a visão do Cristo vitorioso. E é muito importante termos em mente que a volta de Jesus se aproxima. Os sinais, eles estão cada vez mais claros, cada vez mais latentes. Tudo que está acontecendo no mundo, guerras, rumores de guerras, a crescente apostasia, rebeldia das pessoas contra Deus, o culto a Satanás sendo promovido, tudo isso aponta para a volta de Jesus. E nós vamos falar sobre o Cristo vitorioso. Bom, o Apocalipse não é apenas uma coletânea de fatos que hão de acontecer no final da história, mas também a revelação do Cristo vitorioso, manifestado em glória. Ao descrever as palavras do Altíssimo, João narra que se virou para ver quem falava com ele. Então viu o Senhor em toda a sua magnificência, com características difíceis de imaginar, de descrever ou compreender em face da nossa limitação humana. Tá? Então, quando João descreve aqui esta visão que ele tem e estas palavras que ele usa aqui, ele está descrevendo com palavras que ele conhece. Não é? Então veja, olha, sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, ok. Os olhos eram como chama de fogo. Percebe que a Bíblia traz a expressão como é algo semelhante. Eu penso que, e aí os estudiosos podem me corrigir, que João descreve aqui com termos mais próximos da realidade, da linguagem que ele conhecia, não é? Porque senão nós vamos ver que Deus tem latões reluzentes nos seus pés. Veja, ele descreve como cabelos eram brancos como a lã, semelhante, tão brancos como a neve. Seus olhos eram como uma chama de fogo. Veja que a expressão bíblica não é os seus olhos eram chama de fogo, seus pés como bronze polido. Então, eu penso que João está usando aqui expressões próximas do vocabulário que ele conhecia, até porque numa linguagem humana é praticamente impossível descrever a beleza de Deus, tá? É impossível descrever. Bom, nós vamos ter aqui, como eu já disse, que é um estudo teológico. O tópico 1 vai falar do Cristo encarnado e vai mostrar por quê, quais eram os objetivos, por que Cristo tinha que nascer de uma mulher. E também vai mostrar por que isso é tema central da nossa fé. Quem não crê que Jesus veio em carne, não crê que ele é o Filho de Deus. Tá? Esses dias eu até perguntei para uma líder de adolescentes, eu disse, o que é
falar na linguagem de adolescentes, ela diz assim, é explicar a palavra. É explicar os detalhes da palavra. Isso é glorioso. E aonde que a gente aprende isso? Na escola dominical. Então você, professor de escola dominical, adquira o prazer de explicar, ok? De explicar a palavra de Deus. Isso se aplica na sala de aula com a escola dominical e na pregação também. Bom, o Cristo encarnado. Então nós temos aqui a encarnação. O verbo se fez carne, está lá em João 1,14. E habitou entre nós. Tá? Tornou-se um de nós, semelhante a nós, como nós. Filipenses 2, 6-8 vai dizer que ele despiu de toda a sua glória, fazendo-se semelhante aos homens. Esta encarnação, ela foi anunciada pelo profeta Isaías. Lá no capítulo 9, versículo 6, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Então, está falando da encarnação do Filho de Deus, encarnação do Cristo. O nascimento virginal de Jesus. Tá? Então, Jesus nasce de uma virgem, tal como anunciado pelo profeta messiânico, é essencial, olha que interessante, para a fé cristã e para a compreensão do plano de salvação. Esse nascimento é resultado do agir sobrenatural do Espírito Santo sobre Maria, que foi profetizado centenas de anos antes de que ele nasceria de uma virgem. Tá? Então, até para entender já, dando aqui uma acelerada, né? Olha só, por que é que Jesus tinha que nascer como homem? Aí a gente vem aqui em Romanos 5:12. Portanto, como por um homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado assim também a morte passou a todos os homens, portanto, como por um homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até a lei o pecado estava no mundo, mas o pecado não é imputado, responsabilizado quando não há lei. Ok? Aí, versículo 17. Porque se pela transgressão de um homem a morte reinou por um, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por meio de um, Jesus Cristo. 19. Porque assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um homem, muitos serão feitos justos. Entende? Então, da mesma forma que o pecado entrou no mundo por um homem, a salvação precisa vir também através de um homem, tá certo? E como ser humano, Jesus teve aí todos as emoções e os sentimentos, não é? E vamos dizer assim, as adversidades de um ser humano. Então Jesus tem aqui as anotações, teve cansaço, teve sede, chorou, se angustiou. Aliás, eu acho maravilhoso que a Bíblia mostre a humanidade de Jesus. A Bíblia, nos evangelhos, ela não se preocupa em mostrar a divindade de Jesus. A divindade de Jesus está declarada em todo o texto bíblico, de Gênesis a Apocalipse. Agora, a humanidade de Jesus está expressa nos evangelhos. Tá? E a Bíblia deixa isso claro. A Bíblia mostra isso. Agora, mesmo na sua humanidade, tendo sido tentado em todas as coisas, ele não pecou. Ele não pecou. Portanto, ele é verdadeiramente Deus, tá? E verdadeiramente homem. Ele é a expressão da imagem do Deus invisível e o resplendor da sua glória. Colossenses 1,15, Hebreus 1,3. Quais os objetivos, então, aqui para ficar mais claro, da encarnação de Jesus? Por que ele não podia nos salvar lá do céu, né? Você sabe que hoje em dia tem essas perguntas, né? O pessoal faz essas perguntas aí, né? Então eu respondo de uma maneira assim, muito simples, porque o plano de Deus era esse, acabou. Só que tem uma turma hoje do não faz sentido, na sua classe tem. Se faz sentido ou não, Deus não deve explicações a ninguém, mas para aqueles que querem entender, compreender, crer, aprender, a Bíblia nos mostra. Né? Então, primeiro tem um plano de salvação determinado pelo Pai.
Gênesis 3:15, logo após pecar, quando Deus desce no jardim para ter aquela conversa com Adão e Eva, já fica aqui sacramentado: e colocarei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, ela ferirá a tua cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Do que é que Jesus está falando? Do que é que a Bíblia está falando aqui? Aqui a Bíblia está apresentando o plano de salvação, tá? Também Atos capítulo 4 e versículo 12, é um texto muito lindo aqui da palavra de Deus. Atos capítulo 4 e versículo 12: em nenhum outro há salvação, porque não há nenhum outro nome dado entre os homens debaixo do céu pelo qual devemos ser salvos. Está falando aqui de Jesus. Primeiro. Segundo, cumprir a promessa de Deus a Davi, assentando-se em seu trono, tá? Então veja, havia uma linhagem de descendência que perpassa por Davi e que vai até Cristo, certo? Então é dentro desse contexto messiânico que Jesus nasce e que a salvação vem por intermédio de um homem. Ele também veio para exercer seu ministério e os ofícios de profeta, sacerdote e rei. Veio para manifestar o amor de Deus a todos. João 13,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E veio também para desfazer as obras do diabo, 1 João 3,8, porque para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Eu digo para essa meninada que eles precisam aprender a clamar: o sangue de Jesus tem poder. Eles precisam aprender a clamar o nome de Jesus quando eles se sentirem pressionados, quando eles se sentirem depressivos, quando eles se sentirem ansiosos, quando eles se sentirem oprimidos. Precisam aprender a clamar: o sangue de Jesus tem poder. Por quê? Porque ele veio para desfazer as obras do diabo. E o diabo muitas vezes se aproveita de uma vulnerabilidade emocional, sim. Mas ansiedade não é coisa do diabo. Mas o diabo se aproveita das fragilidades emocionais para tentar a meninada. Então, para isso que tem o psicólogo para tratar. E nós para clamar: o sangue de Jesus tem poder. Porque pode orar para todo mundo, mas não pode orar para ansioso, não pode orar para depressivo, porque vai tratar com o psicólogo para lá. No ambiente espiritual, o remédio é espiritual, a oração, ela é espiritual. Aliás, líder de adolescentes, de jovens, precisa exercer a autoridade espiritual que Deus já te deu quando você assumiu esse seu ofício aí como líder dessa juventude abençoada. E aí, líder, você tem exercido a sua liderança espiritual ou você é só um promotor de eventos? Quem me assiste por aqui sabe que eu pego no pé mesmo. É só um promotor de eventos ou de vez em quando você põe a mão na cabeça da meninada, expulsa uns demônios aí, clama o sangue de Jesus sobre a vida deles? Enfim, pensa nisso. A crença na encarnação de Cristo. Nós que temos o Espírito Santo, cremos na encarnação de Cristo. Entendemos que a Trindade atuou ativamente na vinda de Jesus Cristo. Olha só, o perigo de não crer, né, na encarnação de Cristo. Quer ver só? Todo aquele que não crê, não quer. Eu vou achar aqui, que não crê que Jesus veio em carne. Deixa eu ver se é isso mesmo, ó. É isso mesmo. 1 João 4:3. Olha só. A encarnação de Cristo é tema central da nossa fé. Tá? Portanto, quem não crê na encarnação de Cristo não tem o Espírito Santo e desconhece o plano da salvação. Olha só o que diz 1 João, capítulo 4. Nisto conhecereis o Espírito de Deus.
Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus. E tal é o espírito do anticristo, o qual já ouvistes que há de vir e já agora está no mundo. Então, crer na encarnação de Cristo, no nascimento virginal de Cristo, é tema central da nossa fé. Anotou aí? Tema central da nossa fé. Os objetivos estão muito claros aí na lição. Bom, nós vamos ter agora no tópico 2 o Cristo glorificado. Se você não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo, deixa aí seu comentário, que é muito importante para nós, nos ajude a alcançar 30 mil inscritos por aqui. O nosso trabalho é bom, o nosso trabalho te ajuda, o nosso trabalho te abençoa. Então, nos ajude a chegar a 30 mil inscritos por aqui. Resumão rápido aqui dos próximos 2 tópicos. O Cristo glorificado. A visão do Cristo glorificado é a confirmação que Jesus ressuscitou segundo as Escrituras. A doutrina bíblica da ressurreição de Cristo é fundamental para a nossa fé, porque sem ela não haveria esperança de salvação e de vida eterna. Paulo diz em 1 Coríntios 15 que se nós acreditarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Veja que quando ele aparece para João, aqui em Apocalipse 1, ele diz: eu fui morto, mas eis aqui estou vivo e vivo para todo o sempre. Tá? Então, Jesus Cristo ressuscitou. Tá? Aliás, quero deixar aqui uma dica para vocês. É muito importante o filme Em Defesa de Cristo. Tá? Anotou aí? Em Defesa de Cristo. Este filme ele é dirigido pelos mesmos diretores e produtores daquela trilogia de filmes Deus Não Está Morto. Em Defesa de Cristo é uma história real de um jornalista investigativo ateu e que a sua mulher se converte e ele fica com ciúmes de Jesus e começa a pesquisar a história deste homem que roubou o coração de sua esposa e que num primeiro momento ele se sente traído pela sua esposa, porque ela agora só fala desse Jesus, passa muito tempo na igreja, e ele fica preocupado e vai investigar esse Jesus para ver se encontra formas de desacreditá-lo diante de sua esposa. Mas quanto mais ele vasculha elementos históricos, provas históricas, numa forma que se faz, uma técnica que se faz para comprovação histórica de documentos históricos. Então ele usa essa mesma técnica para encontrar elementos sobre Jesus. E à medida que ele vai pesquisando e investigando, ele encontra cada vez mais elementos históricos que assimilam e confirmam o fato da existência de Jesus, da vida de Jesus, da obra de Jesus, da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus. É verdade. Mas não tem nenhuma foto, nenhum filme sobre Jesus ou sobre a sua ressurreição. Existem fatos históricos, elementos históricos que são considerados corretos, verdadeiros, fidedignos, ok? Usados para diversos outros escritos e que, aplicando isso ao que se fala e se sabe sobre Jesus, a conclusão que se chega é que de fato ele existiu e o que está na Bíblia é verdade. Não que a Bíblia precise disso. A Bíblia é soberana, ou você crê ou você não crê. Mas existem esses tipos de elementos comprobatórios. Então seria muito legal você reunir a sua turma aí e vocês assistirem esse filme, Em Defesa de Cristo. É um filme maravilhoso para vocês assistirem. Quais as bênçãos provenientes aí da ascensão de Jesus?
A primeira bênção é a certeza de salvação e presença conosco todos os dias. Essa promessa se cumpre através do Espírito Santo em nós e no meio da igreja. Ele diz, se eu for, eu mando ele. Ok? Então, a descida do Espírito Santo declara que Jesus subiu aos céus, que o seu sacrifício foi aceito pelo Pai. Por isso que ele envia o Espírito Santo. A segunda bênção é a garantia de que Cristo voltará para buscar a sua igreja. Né? Então, assim como o vistes ir, ele voltará para vos buscar. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, que também em mim, na casa do meu Pai muitas moradas. Se não for assim, eu teria dito, mas eu vou preparar lugar. E quando eu tiver preparado lugar, virei outra vez. Então, eu sempre faço de uma forma muito, muito simples, muito objetiva, muito compacta. É assim, ó. A Bíblia diz o tempo todo que Jesus viria. Ele veio? Veio. A Bíblia diz o tempo todo que ele nasceria de uma virgem. Nasceu? Nasceu. A Bíblia diz o tempo todo que ele sofreria. Sofreu? Sofreu. A Bíblia diz o tempo todo que ele morreria. Morreu? Morreu. A Bíblia diz o tempo todo que ele ressuscitaria. Ressuscitou? Ressuscitou. A Bíblia diz o tempo todo que ele voltaria aos céus. Voltou? Voltou. Qual falta cumprir? A sua volta para buscar a sua igreja. Se ele cumpriu as 6 primeiras, vai cumprir a 7ª. Fica tranquilo que vai dar tudo certo. Bom, a segunda vinda de Cristo, então, a visão do Cristo vitorioso. Tá? O Cristo glorificado, inclusive, ele tem aquele corpo. Se você quer saber que corpo nós teremos no arrebatamento, é um corpo semelhante ao corpo de Jesus, que era um corpo físico, mas era um corpo também que transcendia a matéria. Um corpo que desconhece a limitação de tempo, de espaço e de matéria. Tá? Tanto que os discípulos estão no cenáculo, com medo, reunidos, e ele se apresenta no meio. A Bíblia diz que as portas e janelas estão fechadas, e ele se apresenta no meio e diz, paz seja convosco. Imagina o susto que ele deu em todo mundo ali. Então a gente entende que ele apareceu ali no meio. Ah, ele atravessou a parede. Eu não sei se ele atravessou a parede. Ele apareceu ali no meio deles. Mas é um corpo físico também, porque quando ele vai ao encontro de Pedro logo após a sua ressurreição, e ele vai na beira do lago, e Pedro e seus irmãos e seus amigos estão pescando. E ele olha da praia e diz, tem alguma coisa para comer? E ele diz, não tem nada para comer não. Ele diz, lança a rede lá do lado direito, lá que vocês vão pegar peixe. Eles lançam a rede, pegam peixe. Quando eles estão voltando para a praia, Pedro dá uma olhada e entende que é Jesus que está ali. E Pedro sai correndo. Ele pula do barco e sai correndo. Quando ele chega onde Jesus está assando e comendo peixe assado. Então é um corpo que é tão físico quanto imaterial, alguma coisa parecida assim. Tá bom? Muito bem. Tópico 3, aqui para a gente finalizar a nossa pré-aula, a visão do Cristo vitorioso. O livro de Apocalipse é repleto de visões. Dentre as mais importantes está a majestosa visão do Cristo vitorioso, conforme predito por ele e estudamos nessa lição. Inspirado pelo Espírito Santo, João vê 9 detalhes admiráveis acerca dessa poderosa visão de Jesus. A voz, a veste, o cinto de ouro, os cabelos brancos, os olhos flamejantes, os pés reluzentes, as mãos poderosas, a boca e o rosto revelando a sua glória. Em absoluta majestade e poder, Jesus demonstra que tem o domínio sobre a igreja, a humanidade e a história. Todo o poder foi dado a ele. Todo o poder foi entregue a ele, não é? Então, veja, esse Jesus não tem nenhuma limitação. E nós o veremos, como diz aquele louvor antigo, mas verdadeiro e real. O veremos como ele é. Jesus voltará. Essa é uma promessa gloriosa. Não? Nunca duvide dela, ainda que alguns a julguem demorada, pois o dia do Senhor virá como um ladrão. Não é? Então, arrebatamento é rapto, é sequestro. Né? Então, ele virá repentinamente. A forma mais próxima de dizer quão rápida será a volta de Jesus é num abrir e fechar de olhos, é uma piscada, né? Mas você imagina que a gente não consegue nem contar quantas piscadas nós damos durante o dia.
Tem estudos aí que falam que é 1000 e tantas, não sei quantas. Enfim, o fato será muito rápido. A expressão que Paulo usa em 1 Coríntios capítulo 15, ele diz assim, num momento, não abrir e fechar de olhos. Esta expressão, num momento, na Bíblia de aplicação pessoal, ou na Bíblia de Estudo Plenitude, não me lembro agora, ele explica o seguinte, que num momento ali é um segundo atômico. Um segundo normal, do nosso tempo normal, 1 minuto e 60 segundos, um segundo tem não sei quantos centésimos de segundo, né? 1 hora 60 minutos, 1 minuto e 60 segundos, aí 60 segundos divide por centésimos e milésimos, ok? Você divide os segundos, centésimos de segundo, milésimos de segundo. Só que um segundo atômico é uma fração indivisível de tempo. Logo, o mais próximo é não abrir e fechar de olhos. É o mais próximo. Será ainda mais rápido, né? Então eu costumo dizer que quando nós piscarmos os olhos, a igreja, nós estaremos com o Senhor. Quando o mundo piscar os olhos, nós não estaremos mais aqui. Será rápido demais. Vai levar até um certo tempo para as pessoas entenderem o que está acontecendo. Embora hoje com a internet, né, um site posta uma coisa, todos os outros saem postando ao mesmo tempo, então a hora que o primeiro site, provavelmente desses de fofoca gospel, postar alguma coisa sobre volta de Jesus, já vai sair um monte de gente postando aquilo ali. Bom, Jesus aparecerá triunfante no final da grande tribulação, tá? Então você tem ali arrebatamento, 7 anos da grande tribulação, 3 anos e meio de falsa paz, 3 anos e meio de guerra, de terror mesmo. E aí você tem Jesus, que vem gloriosamente. Ele vem no final da grande tribulação revelando o anticristo, que ele desfará o anticristo só pelo assopro de sua boca. Esse retorno triunfal de Jesus será visto e reportado por todo o mundo, por todo o globo terrestre. Alguns anos atrás a gente pensava, né? Como assim? Como todo olho o verá? Não é? Como assim todo olho o verá? Porque nós não tínhamos a tecnologia que nós temos hoje, né? Então, todo olho o verá. Repetidas vezes. Quem não ver ao vivo vai ver depois, mas que todo olho o verá. Todo olho o verá, né? A terra vai viver um momento de alívio quando Jesus vier buscar a sua igreja. Nossa, como os ímpios ficarão felizes. Ele não virá só, mas ele virá em uma nuvem com poder e grande glória. Aí eu fiz um comentário do arrebatamento, né? Mas agora a gente está falando do final da grande tribulação. Ele virá trazendo consigo sua igreja, milhares de seus anjos, para dar a cada um segundo suas obras. Ele vem para restaurar Israel, bem como para destruir os inimigos de Deus, aniquilando todo o mal que há na terra. Então, ele volta de forma gloriosa, tá? A imagem do Cristo, que a gente começou com ela no início da lição, do Cristo encarnado, alguém como nós, sabe? Aquele que sente as nossas dores. Esse Cristo, ele já veio. E esse é um problema que nós temos nos dias de hoje. As pessoas estão clamando por um Cristo que já veio. O Cristo que virá é o Cristo glorioso. É o Cristo vitorioso. Que será um alívio para os fiéis, para aqueles que creem nele, para aqueles que esperam a sua volta. Mas para aqueles que ignoram a vida de Cristo, a obra de Cristo, a salvação de Cristo, a imagem desse Cristo provocará terror. Provocará terror. Esses dias eu vi um menino falando sobre a música que ruge o leão, né? A gente canta, é lindo e maravilhoso. Que ruja o leão e a terra estremeça. É isso mesmo. Só haverá alegria
para quem o estiver aguardando. Só haverá alegria para quem o estiver esperando. Para aqueles que estiverem vivendo uma vida de pecado, esse Cristo não será uma imagem muito legal, não. Muito bacana, não. Porque ele vem para arrebentar com o poder das trevas. Ele vem para julgar as nações. Não é? Ele vem aqui para estabelecer o seu reino milenar. Não é? Então, ele vem com toda a pompa mesmo. Ele vem vitorioso. Chega chegando. É assim que Jesus voltará. Ok? Muito bem. Forte abraço. Obrigado aqui por nos acompanharem mais esta pré-aula da escola dominical. Estamos juntos por aqui todas as semanas com as aulas de pré-adolescentes, de adolescentes, juvenis, jovens e adultos. Toda semana aqui para vocês. Forte abraço. Até o nosso próximo encontro. Deus abençoe vocês.